Estamos falando desde há 2 semanas a respeito dos fundamentos da verdadeira prosperidade. Já vimos dois. A verdadeira prosperidade implica em trabalho honesto, trabalho árduo, devotado. Em segundo lugar, vimos que a verdadeira prosperidade implica em reconhecer a bênção de Deus. Quem trabalha somos nós, mas quem nos dá provisão para exercermos o trabalho é Deus. Se quisermos tomar como exemplo, podemos pensar no Mackenzie. Todos nós somos empregados do Mackenzie, mas para exercermos nossas funções de trabalho, a empresa tem que nos dar provisão, condições de trabalho. Quais sejam sala, mesa, computador, telefone, acesso à internet, acesso a programas de computador, todo o material que a gente pede diariamente lá no almoxarifado de provisão, papéis, caneta, tinta, água, enfim, uma infinidade de coisas, energia e todas essas coisas. Se o Mackenzie não nos der isso, como que eu vou exercer meu trabalho? Como que um professor vai exercer a sua função se não tiver uma sala devidamente adequada, com equipamentos, com alunos, para que ele possa exercer a sua profissão? Como que o reverendo Wilson, como assessor, vai poder fazer seus documentos se ele não tem um computador, não tem acesso a uma rede, não tem acesso a papel, a impressora, outra coisa a mais? Cada um de nós, para exercer nossa função aqui, precisa que a empresa nos dê condições de trabalho. Assim também no âmbito maior, nós fazemos o nosso trabalho, cada um na sua função, mas a provisão vem de Deus. É Ele que manda a chuva, o frio, o calor, a semente, o campo que produz, a água, o oxigênio, são dádivas de Deus que diariamente Ele derrama abundantemente sobre toda a criação. Então é preciso reconhecer isso. E agora, em terceiro lugar, nós vamos aprender que verdadeira prosperidade implica em transformação da nossa vida. Sempre que se pensa em prosperidade, pensa-se em coisas materiais. Conquista material, crescimento patrimonial, aumento de nossas finanças, crescimento intelectual, crescimento profissional. E às vezes nos esquecemos de algo essencial que complementa esta ideia de prosperidade, de crescimento, desenvolvimento que tem a ver com a nossa vida, o nosso ser, principalmente o nosso ser espiritual. Na experiência de Jacó, ele experimentou a sua prosperidade como fruto do seu trabalho, como fruto da bênção de Deus. Mas o seu trabalho abençoado por Deus levou a uma experiência com Deus e a uma experiência transformadora. Na continuação do capítulo 32, do verso 22 ao 32, nós temos uma passagem que fala da luta de Jacó com Deus quando estava atravessando o val do Jaboque. E assim o texto nos diz: ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Esse homem é uma manifestação de Deus, uma epifania, quem sabe um tipo do próprio Jesus Cristo. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Então disse o homem: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Àquele lugar Jacó chamou Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Então eu percebo que o terceiro fundamento da verdadeira prosperidade implica na transformação da nossa vida. Para que entendamos esse texto, precisamos voltar um pouco na história. Quando Jacó, que significa aquele que segura pelo calcanhar, Jacó era irmão gêmeo de Esaú, né? Eles, quando nasceram, Esaú nasceu primeiro e Jacó nasceu segurando no calcanhar dele. E Jacó, de Jacobus, significa aquele que segura, aquele que quer suplantar. A ideia de desonestidade, como alguém que puxa o que está na frente pelo ombro para jogá-lo para trás, para se colocar no lugar dele. Até tivemos uma experiência agora nas Olimpíadas, quando uma nadadora segurou a outra pelo ombro, usou-a como recurso de força
deu um movimento e chegou primeiro, e depois foi desqualificada e foi desclassificada por isso. É uma atitude desonesta. Jacó foi desonesto quando ele se apresenta diante de seu pai Isaque, um homem já velho, cego, e ele toma o lugar do seu irmão Esaú, que deveria ser abençoado pelo pai. E enquanto Esaú vai ao campo caçar um animal, ele era um caçador, Jacó pega uma comida feita pela mãe, entra diante do seu pai no quarto e diz assim: Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: como é isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Mas esse negócio está meio estranho. O Esaú acabou de sair para caçar e já volta com a comida pronta. Não deu tempo dele caçar, limpar, preparar. O que está pegando, né? Aí o Jacó chegou-se a Isaque. Seu pai o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Então o que aconteceu? Jacó pega, a mãe dele prepara uma comida, pega a pele do carneiro que ela matou, coloca nas mãos de Jacó, aquela pele peluda, né? Coloca no pescoço de Jacó, veste ele com uma roupa de Esaú, e quando o pai o abraça, sente o cheiro da roupa de Esaú, passa a mão sobre a pele do carneiro e vê que é peludo, ele era peludão como Tony Ramos, né? Você de fato é meu filho Esaú. A voz é diferente, mas é ele. E ele então engana o pai, suplanta, usurpa, puxa o tapete do irmão e recebe a bênção do irmão no lugar do seu irmão. Isso lhe custou 20 anos de sofrimento. A bênção usurpada, a bênção roubada, lhe custou 20 anos de sofrimento. Ele tem que fugir, vai morar 800 quilômetros longe da sua terra com seu tio Labão, que era um explorador, um mau caráter. Durante 20 anos Labão engana Jacó. Ele trabalha 7 anos por Raquel, quando vai casar o tio lhe dá Lia, né, a filha mais velha. Aí ele tem que trabalhar mais 7 anos de novo por Raquel, que ele já tinha trabalhado. E ele acaba ficando 20 anos na casa de Labão. E como nós já vimos, Labão mudou o salário dele 10 vezes, sempre puxando ele para trás, sempre procurando prejudicá-lo. Mas ele prosperou financeiramente, ele prosperou familiarmente, ele casou, teve filhos, cresceu, se tornou um homem rico, poderoso. Ele agradece a Deus aqui no 32, 9 e 10, dizendo: sou indigno de todas as misericórdias e de fidelidade que tens usado para com o teu servo. Há 20 anos eu tinha apenas um cajado, hoje eu tenho 2 bandos. Mas agora ele luta com Deus, e quando o anjo diz: deixa-me ir, ele diz: não te deixarei ir, se não me abençoares. Uai, mas ele acabou de orar dizendo que não era digno de tantas bênçãos. Agora ele está dizendo que não vai deixar o homem ir se ele não for abençoado. Jacó está falando de uma bênção diferente. Não está falando da prosperidade material, da bênção das ovelhas, carneiros, cordeiros, esposa, filhos. Ele não está falando desta graça comum que Deus manifesta universalmente a toda a criatura e a todos os seres humanos. Ele estava pedindo uma bênção espiritual, uma graça especial. Quando ele diz: não te deixarei ir se não me abençoares, ele estava dizendo: eu não suporto mais viver essa mentira. Eu não quero mais ser Jacó, o enganador. Há 20 anos eu carrego essa culpa. Há 20 anos eu vivo com uma bênção roubada, uma bênção usurpada. Eu quero uma bênção verdadeira, uma bênção que seja minha e não algo que eu tenha tomado dos outros. E então naquele momento o homem pergunta para ele: quem és tu? E ele não responde: é Esaú, teu primogênito. Ele responde: eu sou Jacó. Em outras palavras, ele está falando para o anjo: eu sou Jacó, o enganador. Literalmente ele estava dizendo: eu sou uma fraude, eu sou uma mentira. Todos esses anos eu vivi debaixo de uma mentira, de uma bênção roubada, mas eu não suporto mais isso. Eu quero que a minha vida seja mudada. E então o anjo diz para ele: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, príncipe de Deus.
Eu penso, queridos, que a verdadeira prosperidade tem que nos levar a um encontro verdadeiro com Deus, a uma transformação do nosso ser, a uma mudança do nosso caráter, a um novo nascimento. Porque tudo que conquistarmos aqui na terra fica. Mas há algo que suplanta a morte, suplanta o túmulo, alcança a eternidade. E é isso que Deus quer nos oferecer de fato. O próprio Cristo disse: do que adianta se o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Existe uma riqueza que é maior do que ouro, prata, dinheiro, prédios, cultura, conhecimento, diplomas. Existe uma riqueza que é espiritual. Jesus quer nos oferecer a vida eterna, a vida abundante. Foi para isso que ele veio, para isso que ele deu a sua vida, derramou o seu sangue na cruz, para nos oferecer algo que os nossos esforços humanos não podem comprar. Qualquer um pode trabalhar, qualquer um pode estudar, qualquer um pode prosperar financeiramente, materialmente. Deus nos dá provisão a todos nós, todos os dias, a bons e maus, a justos e injustos, para que prosperemos. A bênção, a graça comum é para todos. Mas existe uma graça especial. E essa graça especial é para aqueles que são transformados, para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que tiveram um encontro com Cristo, para aqueles que lutaram no Val do Jaboque, lutaram contra seus erros, tiveram coragem de assumir: eu sou Jacó, um mentiroso, eu sou um pecador miserável, eu preciso de uma bênção maior, não da bênção da riqueza financeira, não da bênção do meu conhecimento, eu preciso da bênção do Senhor que me transforma, que me cura, que me restaura. É preciso ter coragem para assumir quem nós somos. Porque à luz da nossa filosofia moderna, nós somos bons, nós somos os melhores, nós somos os the best. Mas à luz da palavra de Deus, nós somos Jacó. Um engano, uma mentira. Mas Deus pode arrancar o Jacó de nós e colocar o Israel dentro de nós. Matar o velho homem e fazer nascer um novo homem, um Israel, um príncipe de Deus. Então, para mim, verdadeira prosperidade, em terceiro lugar, implica em transformação da nossa vida. Se eu não for transformado, toda a minha prosperidade, dádiva da bênção de Deus e fruto do meu trabalho, fica aqui. Mas se eu for transformado, se eu alcançar a vida eterna que Cristo conquistou e nos oferece, com certeza estou plantando não apenas para a vida terrena, mas para a vida eterna, para a vida depois da morte. Agora, essa é uma experiência e uma decisão pessoal de cada um de nós. Ninguém pode impor isso a ninguém. Cristo não impõe, Ele oferece. Ele não obriga, Ele convida. Que Deus nos abençoe. Amém.